Bem, o nosso irmão diácono Sérgio, expressando sua alegria nessa noite. Quer ouvir? Então tá bom. Nosso irmão diácono Alex, vem aqui dar uma bicada na flor. Depois nós vamos ouvir uma palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é noite de festa. Nós estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Todos felizes com Jesus? Todos contentes com Jesus? Glória a Deus, né? O Senhor, Ele é fiel a todo tempo, a todo instante, e o diabo não presta. É verdade, não é? Glória a Deus. Quero deixar uma mensagem para a igreja que se encontra em Mateus 8, de número 23. E entrando ele no barco e seus discípulos o seguiam. O 25. E vindo até ele os seus discípulos acordaram, nos dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E o que chama a atenção é o primeiro que eu li, 23. E entrando ele no barco. O que é que está te incomodando nesta noite? Pois Jesus está entrando no barco nesta noite. Na sua causa impossível para o homem, Ele está entrando nesta causa esta noite. Não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, mas creia que da forma que você entrou, tenha fé que Jesus, ele entrou no barco. E quando Jesus está no barco, ele acalma a tempestade, ele acalma o vento, ele acalma tudo que o homem não pode fazer. Mas ele é fiel e ele há de cumprir na vida de cada um. Amém? Que Deus o abençoe e as palmas que louvam o Senhor. Aleluia, que palavra maravilhosa, irmãos. E entrando ele no barco. Jesus está no teu barco? A ordem dele é: passamos para a outra margem do rio. Os ventos sopram, mas Jesus deu a ordem, passamos, atravessamos para a outra margem. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Isaías, profeta messiânico, Isaías 53, aleluia. Aleluia, Tu és bom, Jesus, o tempo todo, Senhor. Isaías 53, quem achou? Tá ali, né, irmãos? Ô, irmão, fico tão feliz. Me pergunte por quê. De ver a igreja cheia assim, irmãos. A minha oração para Jesus, que todos os cultos sejam assim, Senhor. Amém, queridos? Porque todos aqui faz parte dessa igreja, irmão. Quando você não vem, eu falo: Jesus. Mas graças a Deus por sua vida nessa noite. Isaías 53, está escrito assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia o quê? Não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizermos dele caso algum. Os irmãos podem sentar. A pergunta que começa o texto: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor?
Esse texto de Isaías é tão maravilhoso, por isso que ele é considerado o profeta messiânico, foi o mais que profetizou e falou acerca do nosso Salvador, do Messias. Só que esse povo que esperava, eles esperavam não como um Salvador, mas Jesus como um governador político. Por isso que ele foi rejeitado, por isso que ele não foi compreendido. Imagina, a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esse texto de Isaías é tão maravilhoso que, quando eu leio, meu coração fica feliz e ao mesmo tempo a gente fica constrangido, porque ele cresceu diante dele como um broto tenro, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza. Por quê? Você imagina na hora que os soldados, os algozes pegaram o nosso Senhor, o nosso Mestre. Por isso que a Bíblia diz que olhávamos para Ele e não desejávamos. Jesus ficou desfigurado. Por quê? Por nossos pecados. Irmão Hércules foi maltratado, esbofeteado, cuspido no rosto, tido como maldito mesmo não sendo, tratado como pecador mesmo não pecando, porque ele nunca pecou, sendo zombado, desce daí, salva-te a ti, a nós também, tu não és o Cristo, tu não és o Rei dos judeus, e ria-se dele. E como uma terra seca, diante dos que o tosquia, olhávamos para ele, Isaías vai dizer, e não desejávamos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado. Aí às vezes nós nos pegamos, chorando pelo canto, dizendo, olha, olharam para mim com um olhar de desprezo. Lembra que desprezaram também o nosso Cristo. Quando você pensar em parar, em desistir e não continuar mais na vida cristã, lembra que o Cristo que morreu na cruz por você foi desprezado, foi maltratado, esbofeteado, cuspido. Que humilhação! É a Bíblia. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Você perdeu de dar glória? Imagina isso, irmão Isaac, porque ele tomou sobre si, ele assumiu a culpa, ele assumiu o pecado, ele assumiu tudo, a culpa para ele. E a Bíblia diz que Deus decidiu moê-lo. Aí a gente trata Deus que só um Deus amoroso, aquele Deus romântico que a gente romantiza tudo. Mas por que Deus fez isso? Por causa de você, por causa de nós. Se Deus não faz isso, aleluia, nós estávamos perdidos, porque está escrito em Romanos, estávamos mortos nos delitos e pecados. E Deus decidiu moê-lo. Hoje na terra tem aproximadamente 8 milhões e 600 milhões de pessoas na terra. Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Ele sentiu, e por isso que lá no jardim ele soa sangue. Não é comum alguém soar sangue por tamanha pressão
espiritual, física, do pecado de toda a humanidade. Eu imagino o diabo dizendo: agora ele vai desistir, pastor Edson. Agora ele vai parar. A Bíblia diz que Jesus sente agora uma agonia. Só que antes disso ele pega 3 discípulos amados, queridos. O apóstolo do amor, o apóstolo João, aquele que sentiu as batidas do coração de Jesus. Por isso que é o apóstolo do amor, e as suas expressões é: filhinhos, não pequeis. O apóstolo Pedro é aquele explosivo, é aquele Pedro, Tiago e João. Jesus, vamos orar um pouco, só que vocês ficam aqui, eu vou ali é mais estreito, só que vocês ficam aqui. Vocês imaginam Deus pedindo oração: ora por mim. E Jesus se retira e começa agora a orar, e de repente Jesus começa a sentir agora a pressão do pecado de toda a humanidade. Os 3 estão agora roncando. De repente o soldado se aproxima e pega lá os 3 dormindo. E quando vê o barulho dos soldados se aproximando, Judas, para identificar quem era Jesus, dá um ósculo santo, um beijo no seu rosto, dizendo: é esse que é o Cristo. Foi vendido por aquele que na ceia ele diz: alguém de vós vai me trair. Alguém se levanta e diz: Senhor, será que é eu? O outro dizia: será que é eu? Senhor, será que é eu? Só que aquele traidor, porque todo traidor é silencioso, sai de cantinho, vai lá, pega as moedas de prata, vende o nosso mestre. E agora o soldado chega, ele beija Jesus, o soldado já pega o nosso Senhor. E agora Pedro se levanta, só que Jesus diz assim: vocês oram por mim 1 hora. Aí Pedrão levanta com a espada. O problema não era a espada na bainha, o problema é a espada no coração, porque não adianta tirar a espada da bainha se a espada está no coração. Vou repetir para alguém nessa noite: o problema não era a espada, está no coração. Porque a boca fala do quê? Do coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, vai falar coisa do céu. Se o coração está cheio da coisa da terra, por isso tem um monte de gente vazio, porque o mundo está tão nele que ele só fala das coisas da terra, não tem coisa do céu. Aí Pedrão pega da espada e corta a orelha de Malco. Jesus vê aquela cena, por isso que Jesus é tão maravilhoso. Jesus pega a orelha do Malco. Se nós vamos pegar a história de Malco, Malco era como se fosse alguém que estava aprendendo ali aquela função. Imagina agora, isso aqui eu conjecturando agora, imagina agora Jesus pegando a orelha de Malco. Eu imagino o Malco olhando para Jesus estarrecido. Aleluia, o soldado tudo em volta de Malco, olhando para Jesus, aquele que ele foi buscar. Agora Jesus vai dizendo assim: olha, você tem sonhos, eu não vou deixar os teus sonhos morrer. Oh, irmão, eu sinto graça de Deus para dizer para alguém: Jesus mesmo no seu pior momento, ele vai dizer, olha, porque ele sabia que no coração de Malco tinha sonho. Jesus coloca no lugar, e Jesus agora fala para o Pedrão: Pedro, guarda a espada, com quem com ferro fere, será ferido. Eu amo Jesus porque Jesus não foi assassinado. Jesus diz: a minha vida eu a dou, ninguém as tira. Quem sabe você olha e diz assim: meu Deus, que tristeza. Ei, queridão, se alegra. Jesus não foi assassinado. Jesus diz: eu vim dar a minha vida em resgate.
Você foi resgatado das trevas para a gloriosa luz. Então celebra nesta noite, porque onde habitou pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, foi moído por causa dos nossos pecados. Ele levou, escrito por volta dos 700 anos antes da cruz, descreve com precisão sofrimento, rejeição, substituição. Só que a vitória sempre no final. A cruz não foi um acidente, mas foi um plano eterno de Deus para resgatar a humanidade que estava caída e morta. Oh glória, pelo aleluia da irmã. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A cruz não foi o fim de Jesus, foi o começo da redenção. Por isso que Romanos 5, pois sendo justificado por Deus, temos paz com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é justificar? É Jesus pegar alguém que é réu, nós era réu, e dizer, olha, o meu sangue purifica ele de todo pecado, mas ele é réu, mas eu comprei ele. E você comprou com o quê? Eu comprei com meu sangue, e o meu sangue liberta ele de todo pecado. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isaías profetiza um povo religioso, ativo, espiritualmente doente, politicamente oprimido, o Messias esperado, um rei conquistador, não um servo sofredor. Era o que o povo esperava, um Messias conquistador, que pegasse a espada. Não, mas apresenta um servo sofredor, porque ele levou sobre si todas as nossas dores. Mas não é isso que esperamos. Nós esperamos um Messias que venha montado no cavalo, que tenha poder e autoridade para governar, e vem alguém dizendo que é o Cristo, Filho de Deus, sofredor. Mas um dia os mesmos olhos, a mesma boca que rejeitou o Cristo, serão os mesmos que os verão com poder e grande glória. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém sentado num jumentinho, mas a segunda vinda está escrito no Apocalipse, e ele virá num cavalo branco, aleluia, com poder e grande glória, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na primeira vinda crucificaram, maltrataram, mas na segunda vinda ele vai vir para reinar. Você tem essa esperança que Jesus vai vir para reinar? Ô irmão, estou pregando um Deus pendurado na cruz, se lamentando pelos cantos da cruz. Eu estou pregando um Jesus que diz no livro do Apocalipse: eu estive morto e agora estou vivo, comigo está a chave do inferno e da morte. Oh, Jesus é maravilhoso. Ele diz, eu estive, oh irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu estive morto, agora estou vivo, ó. Só Jesus pode falar isso, irmão. Eu estive morto, agora estou vivo. E a Bíblia vai dizer que Jesus desce, toma a chave do inferno e da morte. E ele diz, comigo está a chave, porque ele nunca perdeu. Jesus nunca perdeu, ele está sempre no controle. Por isso que a Bíblia diz, agindo Deus, ninguém impedirá. Os profetas investigaram o sofrimento de Cristo. Lucas explica que o Messias deveria padecer. Aleluia. O homem esperava um trono, Deus revelou uma cruz. Quantas das vezes reuniram, dizia, vamos fazer com que Jesus tome posse politicamente, e a Bíblia diz que Jesus se esquivava.
Porque Jesus dizia: o meu reino não é daqui. Jesus dizia: eu não vim falar de política, mas eu vim pregar o reino. E o meu reino não é daqui. E muitos não entendiam. A incredulidade diante da cruz, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Por isso que a Bíblia vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ô irmão, não é verdade? É uma verdade, a Bíblia não mente. A palavra da cruz é loucura mesmo. Quantos que dizem assim: esses crentes são doidos? Mas é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A cruz confronta a lógica. O evangelho é escândalo para os judeus e para os gregos. A palavra da cruz, 1 Coríntios 1,18, é loucura. Romanos 16, 10, 16. Mas nem todos obedeceram o evangelho. Por quê? Porque Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? É os dias que nós vivemos hoje. Não é porque muitos não acreditam que nós vamos parar de pregar sobre a cruz. Nós vamos continuar pregando sobre a cruz até que Ele venha nos levar para Ele mesmo, como diz João 14: não se turbe o coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito para vocês: vou preparar-vos lugar, mas virei e levarei vós para que aonde eu estou estejais vós também. Não turbe o coração. Aleluia, credes em Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas. A cruz é loucura para quem foi. A cruz só é loucura para quem não foi quebrantado por ela. Mas quem foi quebrantado, por isso Jesus diz: quem quiser vir, negue-se, tome a cruz e siga-me. É interessante que Jesus no texto não obriga ninguém. Ele diz: se você quiser, só que a condição é essa. Diante da cruz não temos escolhas. Diante da cruz nós não temos escolha. Ah, Senhor, eu queria assim, assado, frito. Não, diante da cruz a escolha é: negue-se. Não vou repetir para ficar melhor. Diante da cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos embora. Aleluia. Não perca a sua esperança, meu irmão. Versículo 2 e 3. Não havia nele beleza que o desejássemos ou agradasse. O Messias sem aparência, sem glória. Jesus nasceu pobre, viveu rejeitado, morreu desprezado. Nasceu em uma manjedoura. Simples, humilde. Enquanto aqueles que esperavam Jesus que nascesse no palácio, Jesus nasce num lugar simples. Só que se Jesus, quando nasce, a Bíblia diz que uma esteira no céu, os magos olham e dizem assim: nasceu o Salvador. E os pastores vão correndo procurar esse Jesus que nasceu, porque tinha uma palavra profetizada pelo profeta Isaías há 700 anos atrás, que nasceria o Salvador. Ei, irmão, você adora um Jesus que está vivo, que é rei, e que está olhando para a igreja nessa noite, para o seu povo. Quem é a noiva do Cordeiro nessa noite? Ô irmão, expressa a tua gratidão a Ele nessa noite, dizendo: Jesus, eu costumo dizer que eu tenho toda a razão do mundo para glorificar a Deus, porque se as minhas motivações para glorificar a Deus for quando tudo vai bem, nós não entendemos o que é evangelho ainda. A casa pode estar desabando, caindo. Eu tenho todo o motivo do mundo, porque Ele me escolheu. A Bíblia diz: foi Ele que me escolheu. Eu te escolhi, tu és meu. E
Isaías 43, quando passares pelas águas, não te afogará, quando passares pelo fogo, não te queimará, e muito menos a chama arderá em ti. Quando fala de fogo, fala de provação intensa. Eu quero te dizer, quem sabe alguns de nós estamos passando por algumas provações que alguns dizem, eu não vou suportar, mas eu quero te dizer, a chama não vai te matar, não vai acabar com você, porque a palavra de Deus é poderosa. A chama não vai te matar, e você muito menos vai ficar afogado nas lutas. Você é mais que vencedor por aquele que te amou. Oh, eu sinto graça de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, antes se esvaziou-se de toda a glória, tomando forma humana. Imagina isso. Sendo Deus, não ousou ser igual a Deus. Deixou seus privilégios como filho, como o Criador do universo. Esvaziou-se, como o nosso irmão falou aqui. Certa feita ele pega, se não me fala a memória, capítulo 16 de São João, ele pega uma bacia e chama os discípulos e diz, olha, chega aqui, coloca o pé aqui. Eu? Coloca o pé. Coloca uma toalha nos ombros e começa a lavar os pés. Passa. Vem você? Passa. Aí Pedro chega e diz, não, eu não, Senhor. O que, Pedro? Se eu não te lavar, você não terá parte comigo, Pedro. Aí o Pedro sempre foi ousado, irmão de Sidney. Aí Pedro vai dizer, então, Senhor, me dá um banho. Oh, que cara ousado, né? Até então não queria. Então me dá um banho, Senhor. O que representa a água? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Por isso que a mulher do poço disse para Jesus, então me dá essa água viva que o Senhor está falando. Aleluia. Porque ela entendeu quem estava falando com ela era o Messias esperado. E ela diz, tu és o Messias. Oh, eu sinto graça de Deus. Oh, irmão, a mulher samaritana de outra nacionalidade. Os irmãos conhecem que na história que tinha uma barreira entre os judeus, não se comunicava. Só que Jesus veio para quebrar etnias, regras. Jesus veio para quebrar toda religiosidade. Jesus disse para aquela mulher, se tu soubesse quem fala com você, tu pediria água viva, e essa água jorra para a vida eterna. Aí a mulher diz, tu és o Messias? Jesus se revela para ela dizendo, eu sou quem falo contigo. A mulher fica estarrecida, alegre, e agora ela crê no Senhor Jesus, o Messias esperado, e agora ela vai voltar lá para sua família, para o seu povo samaritano, e agora essa mulher vira uma missionária para a glória de Deus, dizendo, eu tive um encontro com o Messias. Quem? Jesus de Nazaré. Jesus aquele lá, é mesmo, ele disse para mim, eu percebi que ele é o Messias esperado. Quem percebe nessa noite que esse Messias veio na terra, mas um dia ele vai vir com poder buscar a sua igreja. Ele vai vir para reinar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo ou servo. E a gente não quer servir, não. Eu vou falar por mim, né? Eu gosto de usar eu, sabe? E a gente não quer servir, não. A gente quer ser o estrelinha da vez. Eu não sou estrelinha. Que tem que brilhar é Jesus, a glória é para Jesus, tudo é para Jesus, tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Que com mais que bebai, tudo seja para a glória de Deus. Tudo passa por Deus. João capítulo 1, 10 e 11. Veio para os seus, veio ao mundo que Ele criou. Ó que coisa, irmão. Veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio para o seu próprio povo e eles os rejeitaram. Quando você tiver, sabe, melancólico, às vezes nós estamos assim, né? Eu nasci para sofrer,
Eu sou um zero à esquerda, meu Deus. Eu sou um... Quando você estiver assim bem melancólico, lembra disso aqui. Lembra dessa palavra aqui. Ele veio ao mundo que ele criou, mas os seus o rejeitaram. Se isso não motivar você, você nunca entendeu o que é evangelho. Evangelho é morrer para o mundo, para minhas vontades. Nós lemos Gálatas 2:20, já não vivo eu, porque Cristo habita em a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lembre-se disso, que Jesus morreu foi por você. Não foi por super-homem, mulher maravilha. Deus morreu por você, dizendo: eu amo você. Independente das suas crises, das suas manias, dos seus erros, que às vezes você tenta acertar e você erra, independente disso, eu continuo te amando. Cristo é rejeitado pelos homens, foi aceito pelo Pai. Versículo 4 a 5, substituição na cruz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A cruz é troca, não é exemplo. Ele tomou. Por isso que eu digo que o amor não é sentimento, o amor é escolha. Eu escolho amar todo dia. Embora pareça ser um sentimento, e eu não vivo de sentimento, eu vivo de escolha todo santo dia, porque um dia Ele escolheu me amar. Eita glória, um dia Ele escolheu me amar mesmo não merecendo. Aí a graça dele foi até a mim e disse: a minha graça te basta, Erivan, porque o meu poder se aperfeiçoa em você. Você não pode nada, mas eu posso tudo na sua vida. Aleluia. Ele tomou as nossas dores, as nossas culpas, o nosso castigo, Ele tomou. 2 Coríntios 5:21, feito pecado por nós, o pecador por nós. 1 Pedro 2:24, levou os nossos pecados no madeiro. Aí agora Ele pega os nossos pecados e a cédula, lá em Gálatas vai dizer, e a cédula que era para nós. Eu sinto graça. A cédula que era para nós, a sentença que era para nós, está escrito que Ele rasgou lá na cruz, dizendo: você está livre, porque eu te comprei com meu sangue precioso. Quem entende nessa noite? Aleluia. A sentença era notória sobre a nossa vida, e Ele rasga a sentença. Oh meu Deus do céu. Gálatas 3:13, feito maldição por nós, porque todo aquele que fosse pendurado na cruz era considerado maldito, era a morte mais cruel daquele tempo. Se fez maldito por nós, se fez pecador por nós, mesmo não tendo nenhum pecado, se fez tudo isso por nós. Você tem noção do que é isso? O silêncio do cordeiro, como ovelha muda diante dos que os tosquia, ficou como ovelha muda, não abriu a boca, não criticou, não murmurou como alguns de nós, que às vezes alguém pisa no nosso pé, a gente já quer tirar satisfação, mas como ovelha muda foi levado ao matadouro diante dos que os tosquia. Quieto, mudo, ele foi, porque está escrito. O silêncio da obediência. Jesus não se defende. Tu não és o Cristo? Tu não és o rei dos judeus, e riam dele, e ele quieto. Ele não se justifica dizendo: eu sou Cristo, eu sou filho de Deus. Ele não se justifica. E também não desiste. Quieto. Que nós aprendemos como Jesus. Quando alguém nos injuriar, como ele falou mesmo nas bem-aventuranças, quando alguém vos injuriar e disser todo mal contra vós, alegrai-vos por isso. Por que, Senhor? Porque grande é o vosso galardão no céu. Aí ele vai dizer ainda mais para melhorar o sermão da montanha, quando bem-aventurados que choram. Por quê? Porque logo serão consolados. Hoje o mundo ri, mas logo vão estar tristes, vão estar chorando, e a igreja que chorou tanto vai estar alegre, glorificando o nome por toda a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Mateus 26:63, Jesus permaneceu em silêncio. João capítulo 1, versículo 29, o Cordeiro de Deus. João o Batista, certa feita está pregando,
batizando, e de repente Jesus vem. Só que João vai dizer assim: olha, eu batizo vocês para o arrependimento, mas vai vir um após mim, que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E de repente João está falando isso, João está batizando muitas vidas ali no Rio Jordão, e de quem aparece? O Filho de Deus. Eita, eu sinto graça de Deus para dizer isso. Eu imagino a cena, João batizando um monte de gente, e de repente o Criador do universo vai andando e vai chegando até João. Eu imagino João olhando para eles dizendo: é esse que eu falo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o único que disse: é só Ele que pode tirar o pecado do mundo. Oh, eu sinto, aleluia, a graça de Deus essa noite. Êxodo capítulo 12, 5 a 7. Ele é o Cordeiro Pascal. O silêncio de Cristo falou mais alto que de todos os gritos da humanidade. A injustiça da cruz, a justiça de Deus. Julgado sem culpa, morreu entre criminosos, sepultado como rico José de Arimateia. Nenhuma culpa achei nele. O túmulo era emprestado. Tudo dele era emprestado. O jumento era emprestado. O túmulo era emprestado. Ele certa feita diz: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aí ele vai dizer: as raposas têm os covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E por quê? Porque Jesus sempre passava evangelizando e pregando e ensinando o caminho do reino. Jesus um dia estava em Peró, só um exemplo. Um dia estava em Boituva, um dia estava em Sorocaba. Jesus passava como de costume. Aí ele vai dizer: as raposas têm os seus covis para dormir, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um Deus que veio para salvar e resgatar aquilo que estava perdido. O túmulo era emprestado. Hebreus 4,15, sem pecado. A maior injustiça da história produziu maior justiça eterna. Eu preciso falar nessa noite. O agrado de Deus na cruz. Todavia o Senhor agradou Moelo. Está escrito, versículo 10. Pastor, como assim? Todavia o Senhor agradou Moelo. A cruz satisfaz a justiça divina. Ou seja, para a remissão. Então o que aconteceu? A ira de Deus, como eu já falei aqui várias vezes, a ira de Deus foi para punir o pecado em Jesus, mesmo não tendo pecado nenhum. A ira. Deus decidiu moê-lo por nós. Não foi prazer na dor, mas satisfação no plano redentor. E era necessário acontecer isso para que hoje você tivesse aqui o plano da redenção, para nós terminar. Por isso que a apropriação pelo sangue no Velho Testamento era morto o animal, era imolado o animal, e como diz um hino da harpa: asperge-me hoje, ó meu Salvador, com o sangue teu, ó Redentor. No Velho Testamento matava um animal e aspergia. Tinha sacrifício pelo pecado. Só que agora, quando Jesus morre lá na cruz, não precisa mais de pomba, mais de animal nenhum. Porque quando Jesus brada lá na cruz: está consumado, Pai, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Aquela separação, aquela divisão de as pessoas entrarem, agora está livre. Temos o livre acesso de orar a hora que queremos, o momento que queremos, andando, seja aonde nós estiver, nós temos o livre acesso de buscarmos a esse Deus, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Então você tem essa livre e espontânea liberdade para você clamar ao Pai, e Ele vai te ouvir. Por quê? Porque o sangue de Jesus, aleluia, aleluia, é suficientemente para perdoar os teus pecados.
Está consumado. João 19:30. Hebreus 9:28. Oferecido uma só vez. A cruz não foi derrota, foi o altar da vitória eterna. Isso nos ensina que o pecado é mais grave do que imaginamos. O amor de Deus é mais profundo do que compreendemos. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus é grande. Ele se estende tanto na direita como à esquerda, vertical, horizontal. O amor de Deus que excede todo entendimento. O amor de Deus não está limitado. O amor de Deus se estende a todos, sem exceção. Você crê? Se coloque de pé. Vamos ler a palavra da ceia. Eu quero chamar os obreiros. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, porque às vezes, né, tem algumas pessoas que não participam da ceia e ficam constrangidas. Não fique constrangido. Venha para a ceia. Não fique constrangido. 1 Coríntios